Bem-vindos ao Debate. Mergulhamos hoje na conhecida narrativa bíblica de Jonas, especificamente naquele momento extraordinário em Jonas 1.17, quando ele é engolido por uma criatura marinha após ser, lançado ao mar. O material que serve de base à nossa discussão de hoje levanta uma interpretação invulgar, diria, e desafiadora sobre a natureza desta entidade. Exatamente. E essa interpretação coloca-nos perante uma questão fundamental: o que era realmente essa criatura? O texto hebraico fala de um dag gadol, um grande peixe. A Septuaginta, a tradução grega, usa o termo keptos. Tratava-se apenas de um animal marinho invulgarmente grande, preparado por Deus para um fim específico. Ou, como sugere uma linha interpretativa particular presente no nosso material, a chamada teologia de impacto, estaríamos perante algo radicalmente diferente. Uma entidade de natureza ígnea, talvez até de ordem angélica, um agente direto do juízo divino, com ligações surpreendentes ao livro do Apocalipse. Essa é a questão central, de facto. Eu defenderia a perspectiva que vê o Ketos como uma entidade de natureza ígnea ou luminosa, possivelmente ligada aos seres angélicos, que o material designa como Sharapim, baseando-me, nas conexões e no quadro interpretativo que são propostos. Eu apresentarei uma visão alternativa, argumentando que, embora milagroso, o evento pode ser compreendido de forma mais direta a partir do texto de Jonas, questionando a necessidade e a solidez da identificação específica com uma entidade ígnea ou angelical, nos moldes propostos. Permitam-me então expor a minha perspectiva, que se baseia nesta teologia de impacto. A premissa fundamental é que o conceito de fogo na Bíblia, o hebraico esh, o grego piur, transcende em muitos contextos cruciais a mera referência ao elemento físico ou a uma simples metáfora. Sugere sim a presença ou a ação de entidades específicas, seres de natureza ígnea ou luminosa, que o Antigo Testamento por vezes identifica como serafim, literalmente os ardentes, como as serpentes de Números 21 ou os seres de Isaías 6. Estes seriam agentes de Deus para o juízo, a purificação ou a transformação. Argumento que o Ketos de Jonas se enquadra precisamente nesta categoria. A escolha da Septuaginta pelo termo Ketos em vez de Ictius, o termo comum para peixe, não é trivial, liga a criatura a um léxico de monstros marinhos ou dragões, como o tanim hebraico ou o dracon grego. Aqui a etimologia pode ser reveladora. A raiz grega derke, associada a drakon, implica ver com brilho, um olhar penetrante ou flamejante, sugerindo uma qualidade inerentemente luminosa ou ígnea. A teologia de impacto propõe, portanto, que Jonas não foi simplesmente engolido por um animal, mas imerso numa entidade cuja essência interior era ígnea. Isto implicaria uma morte literal, não por afogamento ou digestão, mas por uma espécie de cozimento vivo neste ambiente de fogo vivo, seguida pela sua ressurreição ao fim de 3 dias. Cumprindo assim o sinal que Jesus evoca em Mateus 12.40. Esta leitura estabelece uma ponte direta com o Apocalipse. O dragão, possivelmente um saraf degenerado, e o lago de fogo, interpretado não como um lugar geográfico, mas como o domínio ou corpo coletivo destes seres ígneos em modo de juízo final, seriam manifestações da mesma ordem de entidades. O Kaitos seria, assim, a sua manifestação abissal, o agente ígneo operando nas profundezas aquáticas. A minha perspectiva é distinta. Embora reconheça plenamente o caráter sobrenatural e milagroso do episódio, Deus interveio de forma inequívoca, isso é claro. Inclino-me para uma leitura mais ancorada no significado aparente do texto hebraico original. A expressão dag gadol significa, de forma bastante direta, grande peixe. A palavra dag é o termo hebraico comum para peixe. A ênfase do narrador parece recair sobre 2 coisas: o tamanho extraordinário da criatura e, crucialmente, a ação soberana de Deus que a preparou, Jonas 1.17, e a controlou para servir de instrumento. Um instrumento de disciplina, sim, mas também, paradoxalmente, de salvação física imediata e de oportunidade para o arrependimento. Coloco a questão: existe evidência textual suficiente dentro do próprio livro de Jonas para identificar este dag gadol especificamente como um saraf ou uma entidade com uma natureza intrinsecamente ígnea? Parece-me que não. A ligação proposta com os serafins de Isaías, com o fogo consumidor do juízo divino ou com o dragão apocalíptico, parece ser uma construção teológica, a referida teologia de impacto,
que, por muito interessante e internamente coerente que possa parecer aos seus proponentes, corre o risco de sobrepor um sistema interpretativo complexo a um texto que, talvez, não o exija ou suporte de forma explícita. Quanto à descrição vívida do ventre da criatura como Sheol, o mundo dos mortos na oração de Jonas, no capítulo 2, compreendo-a como linguagem poética de intensidade extrema. Jonas usa hipérboles e metáforas poderosas, típicas dos salmos de lamento, para expressar a sua angústia abissal, o seu desespero e a sensação de estar às portas da morte. Não me parece necessário interpretar isto como a descrição literal de um ambiente interno flamejante que provocou uma morte por calor. Além disso, devemos ter presente a vasta gama de significados e usos da palavra fogo na Bíblia. Nem toda a manifestação do poder divino, nem todo o ato de juízo ou purificação implica necessariamente a intervenção de entidades angélicas ígneas pertencentes especificamente à categoria dos Sarapim. A ação divina é, multiforme. Compreendo a sua preocupação com a base textual em Jonas, sem dúvida. Mas permita-me aprofundar o argumento sobre a terminologia e as suas implicações. A escolha da Septuaginta por Ketus Mega não deve ser minimizada. Lembremos que LXX foi, em grande medida, a Bíblia dos autores do Novo Testamento e da Igreja primitiva. Ao usar Ketus, os tradutores optaram por um termo que no imaginário grego e bíblico, via LXX, claro, estava frequentemente associado a grandes monstros marinhos, por vezes com conotações caóticas ou temíveis, como o Tanino ou o Leviatã hebraitos ou o Drácon grego. A teologia de impacto argumenta que estes termos Dag, no caso específico de Jonas, pela função, Ketus, Tanin, Drácon e mesmo Sharaf podem, em diferentes contextos, apontar para manifestações distintas ou modos de operação de uma mesma classe fundamental de seres, agentes espirituais de Deus, como a natureza ígnea ou luminosa. A etimologia de Drácon, que mencionei, ligada ao brilho e à visão penetrante de Derk, não é um detalhe menor. Reforça a plausibilidade de uma natureza luminosa ou ígnea inerente a estes seres, algo que esta linha interpretativa realça. Não se trata de impor etimologias gregas ao hebraico, mas de reconhecer que a escolha lexical da LLX pode refletir uma compreensão da natureza desta criatura que vai além de um simples peixe grande. Esse argumento sobre Elchas e as suas associações é interessante, de facto. No entanto, já ponderou que Ketus, no grego da época, podia também ser usado de forma mais genérica para qualquer grande criatura marinha, incluindo baleias ou grandes peixes, sem carregar necessariamente em todos os contextos a bagagem mitológica de monstros ígneos ou dracónicos. O próprio Novo Testamento usa Ketus em Mateus 12.40 simplesmente para referir a criatura de Jonas. Sim, mas o contexto. Voltando ao texto hebraico, que é o original, a palavra é dag, peixe. A qualificação é gadol, grande. O foco do narrador parece estar aí, no tamanho e na intervenção divina, o Senhor preparou. Não há, no texto hebraico de Jonas, qualquer adjetivo ou descrição que sugira fogo, luz intensa ou uma natureza angélica. A aplicação retroativa de associações iconográficas ou etimologias gregas complexas, como a de Derk para Drácon, ao conceito hebraico original de Dag Gadol em Jonas, parece-me metodologicamente questionável. A ligação ontológica que a teologia de impacto propõe que um peixe, um monstro marinho, um dragão e um serafim são, no fundo, manifestações da mesma classe de seres ígneos, necessitaria, ao meu ver, de uma demonstração textual muito mais explícita e robusta, idealmente com pontes claras dentro do próprio cânon bíblico e não apenas inferências baseadas em associações lexicais ou etimológicas que são, por vezes, algo ténues. Quer dizer, onde está essa prova em Jonas? Bem, a prova não reside apenas na terminologia isolada, mas na forma como essa identificação ilumina a própria experiência de Jonas, nomeadamente a questão da sua morte e ressurreição, que é o nosso segundo ponto fulcral. A teologia de impacto não encara a permanência de Jonas no ventre do Ketus como uma mera sobrevivência em condições extremas. Interpreta-a como uma morte literal. O ventre, descrito metaforicamente como Sheol, seria, na realidade desta perspectiva, um ambiente ígneo, pensemos num inferno aquático, uma imersão na substância ardente destes agentes divinos. A morte de Jonas seria, então, por cozimento ou consumação por este fogo vivo, uma espécie de batismo geovásico em fogo.
É neste contexto que Mateus 12:40 ganha uma força particular. Jesus não compara apenas a duração, 3 dias e 3 noites, ou o local, no ventre do Quetos, no coração da terra. A força do sinal de Jonas reside precisamente no paralelo morte-ressurreição. Para que o sinal seja pleno, a morte de Jonas teria de ser tão real quanto a de Cristo. O material de base vai mais longe, apontando para uma possível segunda morte ou experiência limite de Jonas em Jonas 4.8, quando ele desfalece sob o vento oriental abrasador, Quadim. A interpretação proposta para o verbo hebraico italef, vai talhaf, neste contexto não é o comum desmaiar, mas algo mais drástico. Expirar ou ser consumido, o que reforçaria um padrão de confronto com um juízo de natureza térmica ou ígnea. Adicionalmente, o material explora uma ligação ao verbo grego katanissomai. Katanissomai, usado na LXX para descrever o impacto avassalador da visão da glória divina em Isaías 6.5, estou perdido, e também o efeito penetrante da pregação de Pedro em Pentecostes, Atos 2.37, compungiram-se em seu coração. A sugestão é que este verbo pode denotar um colapso fisiológico profundo, quase uma picada, ou choque no âmago do ser, causado por um impacto espiritual ou mesmo ígneo, algo que poderia aplicar-se à experiência de Jonas no Quetos e, potencialmente, a Isaías perante o Xarapim. Não convence. E explico porquê. Começando pela oração de Jonas no capítulo 2. A linguagem é inegavelmente poderosa, mas parece encaixar-se perfeitamente no género literário do lamento individual. Referências a Sheol, ao abismo, às entranhas da morte, são comuns na poesia hebraica para expressar desespero absoluto, isolamento e a sensação de morte iminente. Veja-se salmos como o 18, o 88 ou o 130. Interpretar isto como a descrição literal de um ambiente interno ígneo parece-me forçar o texto para além da sua intenção poética e metafórica mais provável. Mas a poesia pode descrever realidades? Sim, mas aqui parece-me ser uma hipérbole compreensível dada a situação. Quanto a Jonas 4.8, a tradução de Idhalaf como desmaiar ou perder as forças devido ao calor opressivo do sol e do vento Kadim é de longe a mais consensual entre os léxicos e traduções e faz todo o sentido no contexto narrativo do desconforto e frustração de Jonas. Sugerir que ele expirou ou foi consumido parece uma interpretação ad hoc para fortalecer a hipótese do padrão térmico. Relativamente a Mateus 12.40, o ponto de comparação explícito e inegável que Jesus faz é a duração temporal e a localização no ventre-coração. O sinal reside no facto de Jonas ter estado confinado naquele lugar por 3 dias e 3 noites e ter sido libertado, tal como Jesus estaria no coração da terra e ressuscitaria. A analogia funciona perfeitamente neste nível, sem exigir que a morte de Jonas tenha ocorrido exatamente da mesma forma ou num ambiente ígneo. A ligação com Katanissomai parece-me ainda mais especulativa. Os contextos de Isaías 6, uma visão teofânica direta, e Atos 2, a resposta emocional e espiritual à proclamação do Evangelho, são muito distintos da situação de Jonas dentro de uma criatura marinha. Aplicar o significado de Katanissomai nesses contextos a Jonas parece-me um salto interpretativo considerável e pouco fundamentado no texto de Jonas em si. É um ponto válido que a linguagem poética deva ser respeitada, claro. Embora eu defenda que a poesia bíblica muitas vezes descreve realidades espirituais ou físicas de forma imagética, mas não necessariamente irreal. Contudo, o terceiro ponto de debate, a coerência sistémica, fortalece a minha perspectiva. Se aceitarmos a premissa da teologia de impacto que o fogo divino em muitos contextos-chave representa estes agentes angélicos ígneos, os Xarapim, então a interpretação do Quetos como um deles cria uma notável e profunda coerência teológica através das Escrituras. O Quetos deixa de ser um milagre isolado e insere-se num padrão abrangente. Pensemos, a sarça ardente, onde o texto de Êxodo 3 diz explicitamente que o anjo do Senhor estava na chama de fogo. As serpentes ígneas de Números 21, chamadas Xarapim. Os próprios serafins de Isaías 6, cujo nome deriva de arder e que purificam com uma brasa viva tirada do altar, que é ele mesmo um foco de fogo divino.
o fogo consumidor associado à presença e ao juízo de Deus, o batismo com o Espírito Santo e com fogo anunciado por João Batista, as línguas como de fogo que tousaram sobre os apóstolos em Pentecostes, interpretadas nesta ótica como Xarapim, selando e capacitando, e finalmente o dragão e o lago de fogo no Apocalipse, vistos como a manifestação final destes seres ígneos em modo de juízo. Nesta visão integrada, o Ketos de Jonas seria a manifestação aquática, abissal, destes mesmos agentes ígneos, cumprindo a vontade divina de uma forma única, mas consistente com o padrão geral. A força desta interpretação reside, a meu ver, na sua capacidade de unificar fenómenos aparentemente dispares sobre um mesmo princípio ontológico. Mas é precisamente essa busca por uma coerência sistémica abrangente que me levanta reservas. A minha abordagem é distinta, alertando para o perigo de impor um sistema teológico pré-concebido neste caso, a teologia de impacto, sobre textos individuais, correndo o risco de leituras anacrónicas ou que forcem o texto para além do que ele suporta explicitamente. As manifestações de Deus e da sua ação no mundo, tal como descritas na Bíblia, são incrivelmente diversas e, muitas vezes, parecem ser específicas ao contexto e ao propósito divino naquele momento. Será legítimo ou necessário assumir que todas as referências a fogo ou a criaturas temíveis associadas a Deus têm de remeter ontologicamente para a mesma classe de seres, os Sarapim? O milagre de Jonas é sem dúvida extraordinário, mas não poderá ser simplesmente isso? Um milagre ad hoc, único, orquestrado por Deus para a situação específica de Jonas, usando uma criatura marinha real, embora preparada de forma sobrenatural, sem que essa criatura tenha de pertencer à mesma categoria ontológica dos serafins que Isaías viu no templo ou do dragão descrito no Apocalipse? Mas a ligação temática, a ligação entre estes episódios pode ser de natureza temática, o poder soberano de Deus sobre a natureza e sobre as forças caóticas, o seu juízo sobre a desobediência, a sua capacidade de salvar mesmo em situações impossíveis, sem que isso implique uma identidade ontológica entre os agentes envolvidos, ou seja, que todos sejam manifestações de seres ígneos. Afirmar essa identidade ontológica que o Daga Adol é um serafé parece-me uma inferência que vai para além do que o texto de Jonas, lido por si só e no seu contexto literário e histórico, permite demonstrar de forma conclusiva. É uma interpretação possível dentro de um quadro teológico específico, sem dúvida intrigante, mas não me parece ser a leitura mais direta, nem necessariamente a mais fiel à mensagem primária do livro de Jonas. Bem, para recapitular a minha posição. Informado pela perspectiva da teologia de impacto presente no nosso material, vejo o Ketos de Jonas não como um simples animal, mas como uma entidade de natureza ígnea ou luminosa, uma manifestação aquática ou abissal da classe de seres angélicos conhecida como Xarapim. Creio que esta leitura, embora desafiadora, oferece uma compreensão mais integrada da experiência de Jonas, conectando a um padrão mais vasto das intervenções divinas através de agentes ígneos. Liga também a sua experiência de morte e ressurreição, de forma mais profunda, aos temas centrais do juízo divino, às visões apocalípticas e, fundamentalmente, ao sinal profético que aponta para a morte e ressurreição de Cristo. Eu vi o filme na minha perspectiva, que privilegia uma leitura mais, digamos, ancorada no texto hebraico original de Jonas, interpretando o Dag Gadol como uma criatura marinha real, embora de tamanho e comportamento extraordinários, milagrosamente preparada e utilizada por Deus para cumprir os seus propósitos específicos naquela situação. Enfatizo a importância da prudência exegética e a necessidade de encontrarmos evidência textual mais direta e inequívoca dentro do próprio livro de Jonas antes de aceitarmos a identificação específica do Ketos Dag como um ser ígneo da classe dos serafins. Alertaria para o risco de sobrepormos sistemas teológicos complexos que, apesar de oferecerem por vezes uma sensação de coerência global, podem acabar por obscurecer o significado mais imediato e o impacto pretendido da narrativa para os seus leitores originais e subsequentes. Reconhecemos, portanto, que a interpretação da natureza do Ketos de Jonas permanece um ponto de debate complexo. Levanta questões teológicas e exegéticas profundas sobre como Deus interage com o mundo criado, a natureza dos seres espirituais e a forma como a linguagem bíblica, tanto hebraica como grega, procura descrever o indescritível, o sobrenatural. É fascinante. Sem dúvida. Fica claro que persistem áreas de desacordo fundamentado entre estas duas abordagens, ambas procurando, a seu modo, fazer justiça ao material bíblico, ainda que partindo de pressupostos hermenêuticos distintos.
A riqueza do texto permite, e talvez até convide, a esta pluralidade de leituras, não é? Destas múltiplas perspectivas, mesmo quando divergem significativamente, que a nossa compreensão do texto de Jonas e dos temas universais que ele aborda, a desobediência, juízo, arrependimento, misericórdia divina, se torna mais profunda e matizada. Exatamente. Convidamos, por isso, quem nos ouve a revisitar por si mesmo o material de base, o livro de Jonas, as passagens relevantes sobre fogo, anjos, serafins, monstros marinhos e o livro do Apocalipse e a ponderar estas interpretações desafiadoras. A exploração do significado desta criatura enigmática e do encontro de Jonas com ela está certamente longe de se considerar esgotada.